Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o podcast Blog do Eliomar. Pois é, aqui discute política, economia, tudo. Hoje vamos falar de política com ele, deputado federal José Ayrton, do PT. Mas quem fala e passa a bola é André Capiberibe. Tudo bem, Capiberibe? Tudo bem, Eliomar. Recebemos o deputado federal José Ayrton Sirivo, do Aracati, um dos fundadores de Icapuí. Foi prefeito de Icapuí, foi vereador aqui em Fortaleza, do município de Fortaleza, e já há vários mandatos como deputado federal e um dos deputados federais mais atuantes que nós temos em nossa bancada, viajando bastante e participando de várias comissões técnicas na Câmara dos Deputados, Eliomar. Deputado Zé Ayrton, vai para a reeleição ano que vem? Se Deus permitir, perfeitamente, né? Primeiro, quero agradecer esse convite, Eliomar, a todos vocês, o André, que é meu amigo, e a todos que lhe dão essa audiência maravilhosa do blog do Eliomar de Lima. Beleza. Tamo junto. Deputado, como é que o senhor está avaliando a conjuntura hoje do país, onde o Lula está caindo nas pesquisas constantemente? O que é que está vendo? Olha, eu diria que assim, nós temos, evidente, no país, uma conjuntura, digamos, de uma polarização ideológica, de um processo, digamos, mais intenso do fenômeno mundial que também acontece no Brasil, que é o crescimento da direita, da extrema-direita, de grupos mais neofascistas, são pessoas que têm uma linhagem bem extremista de direita, e essa polarização, de certo modo, leva a um processo de equilíbrio na relação política na sociedade. Mas a gente avalia que essa situação que o governo do presidente Lula vem atravessando, ela não é uma questão tão estrutural do ponto de vista que tem elementos assim bem arraigado que não possa ser modificado. Por quê? Porque o governo tem feito um trabalho muito intenso, tem feito muitas entregas, mas há problemas falhos com a questão da comunicação. Continua o problema, deputado? Muito. Há uma dificuldade grande, porque é um desafio novo que, de certo modo, a esquerda atravessa, porque, embora o governo faça muitas realizações em todas as áreas, a gente pode citar aqui, por exemplo, o Lula retomou PAC, que é o Plano de Ação do Crescimento, com investimentos estruturais para o país em diversas áreas, a área de infraestrutura, transporte, rodoviário, ferroviário, aquaviário, retomou programas sociais importantes como Minha Casa Minha Vida, que são programas assim, fantásticos que envolvem o déficit habitacional da população brasileira. O Lula retomou o investimento na educação com vários, digamos, projetos importantes, inclusive aqui no Ceará, porque nós temos aqui investimento desde a expansão do ensino superior com a criação dos hospitais universitários. Só o Hospital das Clínicas aqui no Ceará, vocês viram, são grandes investimentos, são duas estruturas grandes, imensas, de 700 milhões que vão ser investidas aqui no Estado. O campus do ITA, que é uma conquista fantástica para o Ceará e para o Nordeste brasileiro, porque só tem um ITA no Brasil, em São Paulo, e o Nordeste está sediando aqui no Ceará. Investimentos na questão das universidades, dos campos, dos ensinos tecnológicos, IFCE, profissionalizantes, dos IFCE. Nós tivemos aqui no Ceará, foram 100 no Brasil, aqui no Ceará foram mais 6, e nós vamos ter agora mais novos 6, inclusive nós estamos pleiteando um de Pentecoste, outro de Capuí. Então, o Lula tem feito investimento extraordinário na saúde, a retomada do programa Mais Médico, que praticamente tinha sido acabado, para levar profissionais da saúde para o interior do nosso estado e outros municípios.
e agora, inclusive, com mais especialidades, né, que é um programa voltado para resolver os problemas das filas que nós temos com as cirurgias eletivas de alta e média complexidade. São programas importantes e um programa fantástico que é resolver o problema oftalmológico, né, das pessoas com não só tratamento, cirurgia, né, substituição de córnea, até doação de óculos. É um programa fantástico, esse programa na saúde, e com mais recursos para a saúde brasileira em todas as questões. Enfim, se eu for falar aqui, leva todo o programa. Mas o que eu quero dizer é assim, é que essa questão ela envolve uma questão conjuntural, não uma questão estrutural, como eu falei aqui, porque envolveu alguns desgastes que o governo teve, por exemplo, com a questão agora do IOF, por exemplo, que foi feito e foi recuado, a questão do INSS, que foi, digamos assim, vem do governo do Temer desde 2019, mas estourou agora porque o governo do Lula mandou investigar a Polícia Federal, mas as pessoas não querem muito saber qual é o governo, acabou caindo no colo do governo do presidente Lula. Mas o PT, Lula, que foi muito habilidoso, sempre foi muito habilidoso em se comunicar com o povo, deputado. Agora vai o colega seu de parlamento, colega porque é deputado federal por Minas Gerais, o Nicolas, diz meia dúzia de mentiras, de bravatas, e a sensação que dá é que o governo se apavora, o PT se apavora e não sabe como reagir à altura. Olha, na verdade, o que existe é uma guerra do ponto de vista ideológico, midiático, em que as grandes plataformas mundiais dominam a linguagem do algoritmo e eles acabam, certo, favorecendo esses candidatos de direita para, digamos assim, dar audiência com as mentiras que são propagadas, com o ódio que é, né, implantado. Então, há uma guerra de mentiras, de uso assim, absurdo. Por exemplo, você vê um deputado, vai lá, como ele e outros mentirosos, que, por exemplo, diz, é a crise do INSS que desse governo do presidente Lula. Eles sabem que foi na época do governo Temer e na época do governo Bolsonaro dele, que nunca apuraram. Joga uma mentira. Jogar mentira, e essas plataformas, que é quem domina a interação com os internautas, com a população, eles acabam propagando e divulgando com muita intensidade alguns que eles escolheram para ser porta-voz dessas, digamos, informações mentirosas para tentar excluir a verdade dessa guerra. É uma guerra ideológica que não é só aqui no Brasil, é uma guerra que existe em vários outros países, inclusive na Europa. A Europa foi obrigada a regulamentar as plataformas, e há uma guerra do governo Trump e do governo de direita contra a regulamentação das redes sociais, das mídias, porque as plataformas que são empresas privadas, como é o caso da Google, do Instagram, né, da Meta, né, são plataformas que dominam a comunicação midiática hoje, das redes sociais, e esse povo é de extrema-direita, que defende que, para eles, a livre expressão é você dizer tudo o que você queira falar, inclusive mentir, enganar, defender ideologia de extremista, que é o caso que acontece aqui. Então, esse jovem aí, Nicolas, como outros propagadores da ideologia de direita, do fascismo, do nazismo, da mentira, da enganação, eles têm uma popularidade enorme, porque as plataformas se encarregam de fazer a divulgação maciça para aquela mentira prevalecer sobre a verdade que está sendo colocada. Nesse contexto, a saída para a esquerda no Brasil, na eleição do ano que vem? Olha, claro que tem, porque, primeiro, nós, de esquerda progressista, defendemos uma sociedade justa, fraterna, igualitária, que não haja
exploração, que não haja domínio, certo, de uns poucos em detrimento da grande maioria da população. Nós defendemos o acesso, né, o direito das pessoas estudarem com igualdade, né, de moradia digna. Nós defendemos valores universais dos direitos humanos, que são valores muito importantes para a humanidade. Então, é uma guerra um pouco desigual, porque você sabe, a mentira acaba sempre prevalecendo. Né? As pessoas que propagam a mentira, que difundem, né, certas informações caluniosas, isso tem um poder de propagação. O que é que nós temos que fazer? A meu ver, ninguém tem liberdade absoluta. Nem ninguém, ser humano nenhum tem, Estado nenhum tem. Toda liberdade ela é condicionada ao seu direito e os seus deveres. E o seu direito ele vai até não ofender o direito dos outros. Então, o que é que nós temos que fazer? Regulamentar essas plataformas, né? Estabelecer a responsabilidade no conteúdo das informações, porque isso precisa ser. Você pode propagar, se a plataforma quiser, mas alguém tem que responder. E quem pode fazer isso são os responsáveis pelas plataformas e aqueles que divulgam os conteúdos mentirosos. Mas tem que ter maioria no Congresso. Evidente. Essa é uma questão. Então, eu penso assim, olha, isso é um processo que nós estamos vivendo no mundo como um todo. Não é à toa que o Donald Trump ganhou nos Estados Unidos, né, vem fazendo aí um escalamaço imenso de perseguição, né, contra imigrantes, contra a Universidade de Harvard, né, porque acolhe principalmente estrangeiros que estudam na universidade, cortou os fundos. Então, nós estamos vivendo uma guerra de terror muito parecida com aquele movimento do nazifascismo que nós tivemos na época da Europa. Um ressurgimento da direita, porque isso tem razão de ser. Nós vivemos num mundo com muitas crises. Crise econômica, crise social, crise política, guerras, entendeu? E há, de certo modo, um desencanto das pessoas, principalmente da juventude, que não viveu para defender a democracia, que não participou das lutas para, né, combater o nazismo, o fascismo, as ditaduras militares. Então, você tem uma nova geração que vai na onda, certo? Dos games, de todo tipo de informações que não são educativas, e acaba essa geração aí, ela é muito desinformada sobre muitas coisas. Então, é um processo lento de transformação. Eu, particularmente, acho que, com esse governo Donald Trump, que é, digamos assim, o país mais referente da direita, de extrema-direita do mundo, eu acho que esse governo dele não vai dar certo. Isso vai levar a um fracasso desse processo todo e vai ter uma nova onda de mudança. Isso vai se propagar não só aqui na América Latina, mas em outros países do mundo. Então, eu acho que a esquerda, né, tem suas falhas, é evidente. Precisamos fazer mais, se comunicar mais, educar mais, conscientizar mais, organizar mais, porque houve também, depois de muitas lutas por conquistas, por liberdade, por democracia, por direitos sociais, de certo modo, esses organismos, como os movimentos sindicais, os movimentos populares, a própria igreja, que sempre teve um papel muito importante, ficaram recuadas nesse processo de organização e mobilização muito grande. Mas eu acredito, pelas pautas que nós defendemos, né, eu acredito que isso é um momento conjuntural que poderá ser mudado. Deputado, entrando na nossa boa política tupiniquim, surpreendeu ao senhor o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o ex-ministro, ex-governador Ciro, se aproximarem como estão se aproximando do bolsonarismo aqui no Ceará? Não, para mim não. Porque, primeiro, o Ciro, começar pelo Ciro sempre foi de direita. Ciro vem de uma linhagem da Arena, do PDDS,
E, evidente, migrou para o MDB, na época que o Tasso foi governador, né? E migrou depois PSDB, né, e tal. Então, o Ciro, inclusive, bateu muito em mim na minha campanha para governador, em 2002, né? Naquela campanha memorável, Lula lá, Exército cá. O Ciro foi o porta-voz do PSDB para, né, me desqualificar. Então, o Ciro sempre teve uma postura muito, na minha leitura, conservadora, embora ele, na eleição, ele tenha migrado para o PPS, na época do Roberto Freire, e, como ele perdeu a eleição presidencial, na primeira eleição do Lula, ele apoiou o Lula no segundo turno e participou do governo do presidente Lula. Então, o Ciro, para mim, não é novidade, porque eu acho que ele tem uma matriz de direita muito forte, e é uma pessoa muito inteligente, mas que tem assim, uma visão muito egocêntrica, não coletivista, e, portanto, para mim não foi novidade ele dar esse salto, porque nas eleições seguintes, passada, ele, embora tenha sido crítico do Bolsonaro, ele também se omitiu, viajou para Paris, né, nas eleições, e nessa agora do mesmo jeito. Então ele se tornou um crítico do governo do Lula, do governo do PT, por várias razões que acho que só ele pode aqui responder, né? Então, para mim, não foi novidade. E o o Roberto Roberto, Cláudio, eu achei assim, um pouco, ele forçou um pouco a barra, porque o Roberto Cláudio, para mim, um médico humanista, tem uma formação mais, né, democrática, mas por uma questão de sobrevivência política, ele acabou, né, já na eleição passada, né, derrotando a Isolda na convenção do PDT, e aí ele se passou para a oposição, juntamente com o prefeito Sarto, e aí, nesse segundo turno agora com o Evandro, o caminho natural é ele ter nos apoiado, porque nós apoiamos ele em outros momentos, eu particularmente, e aí, como ele apoiou o André Fernandes, acho que o caminho dele natural é se aliar com a direita mesmo, e, portanto, para mim não foi também uma novidade que eu ficar surpreso, né? Então, acho que faz parte de um jogo político, da incoerência ideológica, de valores que cada um aqui tem que responder, e o povo que julga essas questões. Isso acho que vai pesar muito, essa oposição contra o Elmano de Freitas, num contexto onde o Lula até agora está apanhando, está com a popularidade lá embaixo. Ano que vem, o Lula com a popularidade lá embaixo, o Elmano está trabalhando aí, tentando, e a oposição se fortalecendo com a direita. O que é que só esse cenário aí? Não vai ser difícil a eleição? Primeiro, Eliomar, o Lula está numa popularidade que diminuiu, mas não é tão baixa assim, né? Porque, se você comparar com o governo Bolsonaro, nessa época aqui, o Bolsonaro estava lá embaixo, entendeu? Então, o governo Lula diminuiu a popularidade, aumentou uma rejeição, mas, como eu falei, isso é conjuntural, por causa de todo esse complexo de desgaste político, da questão da falta de comunicação com a população. Você fazer a pesquisa, né, a população não tem conhecimento, 60% não sabe nem o que o Lula fez para melhorar a questão da Previdência Social, as medidas que foram tomadas. O povo não tem conhecimento sobre isso, né? Há uma falta de interlocução para divulgar medidas importantes que o governo tem feito. A meu ver, esse é um grande desafio, que é o domínio das redes sociais, o domínio do algoritmo e enfrentar a guerra, né, virtual que nós temos nas redes, né, com essas corporações que temos. Então, eu acho que é conjuntural. O governo Lula, no próximo ano,
você pode acreditar, vai estar em outro patamar, porque são muitas conquistas que vão ser entregues à população, que estão sendo entregues, e essa colheita ela vai dar resultado. Pode não ser uma grande aceitação, mas também, lembre-se, que no Brasil e atualmente no mundo, o Lula é a maior personalidade mundial. O Lula está sendo agora homenageado na França mais uma vez. Então, ele é um estadista e o povo reconhece sobre isso. E vai reconhecer, né? E nós vamos ter que aguardar quem vai ser a oposição. A oposição vai estar unificada? Vai estar dividida? São questões que só o tempo é que vai estabelecer quem serão os concorrentes do Lula. O Lula vai para a reeleição, tenha dúvida disso. E aqui no Ceará, a minha leitura é que, claro que essa conjuntura nacional ela tem um impacto aqui, mas as pessoas também, elas sabem o que o governo do Elmano vem fazendo, o trabalho que ele vem fazendo, que não para, e, portanto, ele está bem avaliado e vai continuar melhorando, e acho que a oposição vai estar mais densa, mais fortalecida, mas lembre-se, o Roberto Cláudio perdeu a eleição em primeiro turno, saindo de uma prefeitura bem avaliado como prefeito, né? Então, hoje, a realidade é diferente. O Evandro vem fazendo um grande trabalho, trabalhando também de manhã, tarde, de noite, né? O Elmano não para. O Camilo é uma grande liderança, vem fazendo grandes ações. Eu acho que nós temos um grande time para ganhar as eleições com quem quer que seja. Pode ser o Ciro, pode ser Roberto Cláudio. Né? Nós vamos ganhar as eleições. Quem vier morrer. Quem vier, não, vai ser derrotado. Né? Até o capitão Wagner. Aí o capitão já é freguês, né? E que se frisa que o Wagner tem um relacionamento, já teve um relacionamento até de certa proximidade com o Partido dos Trabalhadores. Né? O Wagner é meu amigo, assim, eu tenho uma boa relação pessoal com ele, gosto dele pessoalmente. Ele foi meu eleitor, inclusive, em 2002, né, naquela campanha. É uma grande liderança, mas, infelizmente, ele não conseguiu... Né, ao longo dessa caminhada, não conseguiu. Já perdeu várias, né, eleições, essa agora, né, teve um desempenho bem aquém do que ele merecia, na minha leitura. Então, acho que ele vai para deputado federal, acho que a tendência é essa. E, portanto, eu acho que aqui no Ceará nós vamos ter uma eleição mais tranquila pelo trabalho que vem sendo realizado pelo governo do Estado. Como é que o senhor está, a tendência do senhor, que é considerado uma das maiores dentro do partido do PT aqui no Ceará, nessa queda de braço aí, no bom sentido da palavra, a disputa partidária faz parte, e nisso o PT é muito democrático, porque eles brigam, vocês discutem, divergem, mas depois se unem. Pede dia 6 de julho a eleição aí para a cúpula estadual e Fortaleza, né? Nós vamos ter, no dia 6 de julho, o processo das eleições diretas do PT. Eu sou membro da Executiva Nacional e do Diretório Nacional do PT e do Diretório aqui do Estado, né? E sou um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores. E é uma inovação no processo partidário mundial, não é só do Brasil, porque é um processo em que o PT não tem dono, né? Cada militante do PT tem o mesmo direito de ser candidato, disputar, né, os cargos eletivos, né, tanto municipal como estadual como nacional. Então, é um partido que escolhe as suas direções através das eleições dos seus filiados. Então, é a eleição nacional, eleição do presidente municipal e da chapa do diretório municipal, eleição do presidente estadual, da chapa do diretório estadual, eleição do presidente nacional e da chapa do diretório nacional. Aqui no Ceará, nós vamos ter, em Fortaleza, houve um processo de unificação, sobretudo com a criação do campo democrático, que eu faço parte. Campo popular. Né? Eu faço parte do campo popular. Mas eu sou de uma corrente do Movimento PT, né? Chamado Movimento PT. Nós somos a segunda força do PT nacional, porque nós
somos a segunda aqui no Ceará e segunda nacional. E aqui nós estamos dentro do campo popular. Certo. Nós e vários Antônio Carlos de Fortaleza. Aí Antônio Carlos é o nosso candidato aqui, vai ter a chapa e a divisão da participação de cada força vai ser proporcional dentro da chapa. Isso foi um acordo que foi estabelecido. E vai ter a chapa do campo de esquerda, que é liderada pela deputada Luiziane Lins e outros grupos também, com a vereadora Mari Lacerda, que vai disputar aqui. No âmbito estadual, nós fizemos um acordo com o CONIN, ser reeleito, e vamos ter, digamos assim, um chapão juntando o campo democrático do Guimarães com o nosso popular. O campo popular. Contra o campo da esquerda da Luiziane. E vai ter, né, a disputa das outras chapas. A candidata da Luiziane vai ser a Adriana Almeida. Estadual. E a Mari Lacerda, Fortaleza. Mari Lacerda, Fortaleza. Mas nós vamos ter 4 chapas aqui no municipal. Entendeu? 4 chapas. A chapa para o diretório, a chapa do Pinheiro, que é da EPS, Esquerda Popular Socialista. Ele não quis, ele apoia o Antônio Carlos, mas vai ter uma chapa própria, né? Vai ter o pessoal do... O Pinheiro é o professor Pinheiro. Exato, Pinheiro, né? Ex-vice-governador. Enfim, nós vamos ter um processo bem devagar. Nacionalmente, nós temos 4 candidatos nacionais. O meu candidato é o Romênio Pereira, que é secretário de Relações Internacionais do PT. É o candidato a presidente nacional, ele vai vir aqui no Ceará. Nós temos o Rui Falcão, que já esteve aqui também, e o Edinho Silva, além do Walter Pomar, que é da articulação de esquerda. Edinho Silva é o preferido do Lula, né? Comentas que acho que sim. Né? Então, o que acontece é que a disputa vai ser mais no âmbito nacional. Nós vamos ter sábado agora um debate com os representantes das chapas nacionais. Então vai ser um debate interessante. Então é um processo muito rico, porque o PT é um partido plural, que vem desde a sua fundação, são pessoas que vieram do movimento dos trabalhadores, como é o caso do Lula, do ABC Paulista, movimento sindical. São pessoas que vieram, digamos, da igreja, como é o meu caso. Eu era da pastoral universitária, então, né, vários movimentos da igreja, sobretudo naquele momento da igreja da teoria da libertação, né, participaram da igreja. Aqui, né, o Padre Haroldo Coelho, que foi nosso candidato a governador. Nós temos pessoas que vieram do movimento social, como é o caso do primeiro presidente estadual do PT no Ceará, foi o seu Joaquim Marques. Ele vem do movimento popular por moradia, lá no Pirambu. Né? Derrotou nessa disputa o intelectual professor Alto Filho. Né? Então, nós temos um grupo de intelectuais, né, nacionalmente, o Plínio de Arruda Sampaio, o Francisco Valfort, certo? O Perseu Abramos, são intelectuais orgânicos, marxistas, que vieram para o PT. E vieram pessoas também dos partidos de esquerda tradicionais, partidos comunistas. Mas é o caso de Zé mas hoje o PT... É o caso do Guimarães. Guimarães só entrou no PT em 85, porque eles eram do Partido Comunista e depois vieram para o PRC, Partido Comunista Revolucionário. Depois entraram no PT. Mas o PT de Ceará inchou muito, né, deputado? Hã? O PT de Ceará inchou demais, não, hoje. Tem gente de todo tipo, né? É evidente que o PT não é mais aquele partido... É mais aquele santinho, não, né? Orgânico, que a gente tinha um partido de militante, de pessoas mais politizadas ideologicamente. Quando o partido se torna governo é como um imã. Ele atrai todo tipo de pessoas que querem estar no poder. Porque o poder é muito bom, entendeu? O poder, quem não quer o poder, entendeu? Então, o poder atrai gente boa, gente todo tipo, toda espécie. Então, o PT
É evidente que tem pessoas muito sérias, muito corretas, a grande maioria, mas é cheio de pessoas também que não são lá essas coisas, principalmente, eu diria, com o inchamento que teve de muitas pessoas que vieram que não tinham ideologia. Eles vieram por questão de oportunismo político, né, que é uma prática na sociedade brasileira, diz passagem. Tem aquele ditado que uns dizem assim, amigo, eu não tenho partido não, partido é igual a camisa para mim. Eu gosto de governo. Quando o governo muda, eu mudo também, entendeu? Mas o PT é o único ainda que é o partido nacional que tem uma linha ideológica, uma linha programática, tem um compromisso de transformação e, por isso, é o partido que eu tenho dedicado minha vida a esse tempo todo e acho que o PT tem dado uma contribuição extraordinária na sociedade em todas as áreas. A última PT vai de Elmano e vai querer o Senado também? Ou o aliado vai deixar uma sobra para o aliado? Isso aí só o tempo dirá. Ok. Porque eu acho que essa é uma conjuntura que vai depender ainda da realidade nacional, da realidade estadual, da configuração, né, das peças desse tabuleiro, desse xadrez que nós vamos ter aí. E, portanto, só no próximo ano, com muito diálogo, com muita discussão. E eu acho que a chapa que vai ser composta vai ser aquela que pode continuar esse projeto, garantir a reeleição do Elmano, ajudar na reeleição do presidente Lula, ter uma maioria no Congresso Nacional, tanto no Parlamento Federal, envolvendo a Câmara e o Senado, e aqui no Legislativo Estadual. Então, acho que daqui para lá, muito diálogo, muita conversa, muita reunião, muita articulação, para que a gente possa ter um processo de eleições bem competitivo no Brasil e no Ceará. Em reunião tem cafezinho, né, André? Tem cafezinho, cafezinho sim. Para quem é que você serviria um cafezinho hoje, deputado? Certo. Olha, é evidente que começar pelo governador, né? Eu serviria, outro que eu serviria com muito prazer é o nosso ministro da Educação, o senador Camilo Santana, né? A quem eu tenho uma grande admiração e respeito. Tomei café com ele na passagem do ano de 2023, né? Fui tomar café lá na praia de Picos, em Capuí, que ele tem uma casa lá. Né? Então, Camilo é gente boa, é coronelistazinho? Não, como Camilo, dizem nos bastidores. Camilo não é coronel, o coronel é um democrata. O pai dele, Eudoro Santana, foi um grande baluarte da democracia contra a ditadura. Eu era jovem. Eudoro sofreu perseguição porque era um empresário progressista com visão assim democrática, e Camilo vem dessa matriz política de uma pessoa muito consciente do seu papel na sociedade. Então, ele é um grande quadro, é uma grande renovação que o Partido dos Trabalhadores tem no Ceará e no Brasil. E quem não merece um cafezinho, deputado? Olha, eu acho que não merece um cafezinho, pelas bobagens que diz, acho que o Ciro, entendeu? Acho que agora o Roberto Cláudio, né, tá bebendo um café azedo aí, e outras pessoas que, a meu ver, né, não mostraram coerência ao longo da sua trajetória de vida. Porque você pode divergir, isso é natural, é salutar, é democrático. Mas você não pode, na minha leitura, eu que tenho uma postura com princípios, né, éticos e de uma linha programática, de repente dou uma guinada de 180 graus. Isso é muita incoerência. O senhor falou no Eudoro Santana, recentemente o secretário Eudoro esteve aqui no podcast e teve uma grande audiência, e na ocasião ele disse que está profundamente triste com o Roberto Cláudio, que ele gosta muito do Roberto, que ele tem um carinho pelo Roberto muito grande, e que está decepcionado. Como eu falei, né, eu particularmente gosto também do Roberto Cláudio, admiro ele, mas também fiquei, né, assim, não muito, porque eu achei que o fato já dele ter apoiado o André, ali já deu um sinal que ele tinha rompido uma linha ideológica programática para ir para um campo da direita conservadora, reacionária e extremista do fascismo. Porque apoiar André é apoiar a direita, o bolsonarismo, isso rompe qualquer princípio
de seriedade com quem acredita na boa política, né? Então, acho que é com tristeza também que a gente lamenta. Com essa sua fala, deputado Zé Ayrton, a gente agradece, né, André? E lembrando você, dá aquele likezinho, vai lá, se inscreve no podcast Blog do Eliomar e até a próxima.